Olá pessoal, aqui é mais uma aula que estamos gravando para o 7º ano. O assunto de hoje será máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Máximo divisor comum de 2 ou mais números naturais é o maior número que é divisor comum desses números. Estamos falando a respeito de máximo divisor comum, que é um assunto que não é nenhuma novidade para vocês, visto que vocês já têm conhecimento em relação a esse assunto de anos anteriores. Pois bem, encontrando o MDC através dos divisores. Existem várias maneiras de encontrar o máximo divisor de 2 ou mais números. Aqui nós vamos abordar apenas duas estratégias para o vídeo não ficar muito longo. Uma das maneiras de encontrar o MDC é encontrando os divisores de cada número. Por exemplo, vamos encontrar o máximo divisor comum de 18 e 42. Primeira coisa que a gente faz é encontrar os divisores de 18, depois encontrar os divisores de 42. Os divisores de 18, a gente já aprendeu nos conteúdos anteriores que para encontrar o divisor de um número, primeiro de tudo a gente começa com 1 e ele mesmo. 1 e 18 são divisores de 18. Como o 18 é par, então a gente tem um 2 como divisor. 2 vezes 9, 18. Então isso significa que também o 9 é divisor de 18. Além desses 4, ainda temos também o 3, porque 3 vezes 6 é 18. Tanto o 3 como o 6 também é divisor de 18. Então observe, os divisores são esses. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Esses números dividem o 18 sem deixar nenhum resto. Já encontramos os divisores de 18, agora vamos encontrar os divisores de 42. Usando a mesma estratégia, a gente vai procurar os números que dividem 42 sem deixar nenhum resto. Os divisores de 42 estão aqui. A gente começa sempre com 1 e ele mesmo. Então 1 e 42 são divisores de 42. Como 42 é par, ele é divisível por 2. Então qual é o número que multiplicado por 2 dá 42? É o 21. 2 vezes 21 dá 42. Então, esses dois números aqui dividem 42. Depois do 2 vem um 3. Será que 3 divide 42? Divide porque quando eu somo 4 mais 2 dá 6. E na regra de divisibilidade de 3, você tem que somar os expoentes para ver se esse número dá um número que é divisível por 3. Somando 2 mais 4 dá 6. 6 é divisível por 3. Se 3 divide 42, quem é o outro número que divide 42? É um número que multiplicado por 3 dá 42. Esse número é 14. 3 vezes 14 dá 42. Finalmente, depois do 3 vem um 4, só que o 4 não divide 42, porque deixa resto. 5 não divide porque aqui o final é 2, tem que ser 0 ou 5. E o 6 divide porque 2 e o 3 divide 42. Se 2 e 3 dividem 42, então 6 também divide, porque 2 vezes 3 é 6. Então aqui a gente tem esse par. Então são esses números que dividem 42. Encontrados os divisores de 18 e 42, a gente vai observar que temos aqui o 1, o 2, o 3 e o 6, que são divisores comuns deles dois. Então isso significa que esses quatro números dividem ao mesmo tempo 18 e 42. Mas como eu estou querendo o maior, então o maior é 6. Então esse é o nosso máximo divisor comum. Essa é uma maneira de encontrar através dos divisores. Mas vamos encontrar por outro método, que é o método da divisão sucessiva. Coloca sempre 42 e 18. Vamos usar esse exemplo. Aqui a gente tem um método de divisão sucessiva que encontra o resultado da mesma forma. Só que o método é diferente. Então veja só, o que é que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Coloca o 42 e o 18, que são esses dois números, né? Primeiro o maior, depois o menor. Aí eu procuro um número que multiplicado por 18 dê próximo de 42, ou igual. Então, se for um 3, passa. 3 vezes 18 passa de 42, então vai ser um 2. 2 vezes 18 dá 36. Aqui a gente tem o 36. 42 menos 36 dá 6. Eu pego esse 6 e coloco aqui. Ao encontrar a subtração desses dois números, traz o 6 para cá, para frente do 18. Então eu procuro qual o número que multiplicado por 6 dá 18. 3 vezes 6, 18. 18 menos 18, 0. Então a gente encontra o máximo divisor da mesma forma que encontrou o outro. Agora vamos resolver um exercício. Determine o MDC dos números.
o MDC de 12 e 48. Vamos fazer aqui o mesmo método, utilizando o método que a gente aprendeu há pouco, para encontrar o MDC desses dois números. O estilo é o mesmo, eu vou pegar o 18, depois o 12, um número que multiplicado por 12, que dá próximo de 18, que vai ser 1 vezes 12, 12, sobra 6, 6 vem para cá, 2 vezes 6, 12, 0, então o MDC é 6. Continuando, agora nós vamos para um problemazinho. Um marceneiro deseja cortar uma placa retangular de madeira de medidas 256 cm por 96 cm em quadrados iguais de maior lado possível, de forma que não haja desperdício, ou seja, não haja sobras de madeira. Então ele vai cortar uma placa retangular que mede 256 cm por 96. Essa placa aqui ele vai dividir de forma que eu tenha quadrados e que esses quadrados sejam o maior possível. Então, a gente imagina o seguinte, que se é quadrados, então eu vou ter que figuras de lados iguais, onde caiba no comprimento e na largura. Para acontecer isso, é evidente que eu vou ter que encontrar o máximo divisor comum. Encontrando o máximo divisor comum, a gente vai dividir esses quadrados em pedaços de tamanhos iguais ao máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum de 256 e 96 é esse. Pego 256, 96, procuro um número que multiplicado por 96 dê próximo de 256, nesse caso vai ser 2. 2 vezes 96 dá 192, diminuindo dá 64, esse 64 vem para cá, observe que eu tiro o 64 e jogo ele para cá. Aí aqui, 1 vezes 64, 64. Diminuindo, dá 32. Esse 32 vem para cá. Aí agora, 2 vezes 32, 64. Encontramos o máximo divisor comum. Isso significa o quê? Que os pedaços quadrados vão ter tamanho de 32 centímetros. Qual deve ser o lado de cada quadrado obtido? 32, como a gente acabou de falar, né? Quantos quadrados foram obtidos? Já que no comprimento é 256 e cada quadradinho vai ter 32, eu vou pegar o 256 e vou dividir para 32, onde eu vou ter aqui 8 quadrados. Então aqui a gente tem esse segmento dividido em 8 partes. Suponha que todas as partes aqui são iguais. E na largura, como eu tenho 96, eu vou dividir 96 para 32, da mesma forma que eu dividi isso aqui. Então a gente vai ter o seguinte, 96, que é essa largura, dividido para 32, dá 3. Então vão ser 3 quadrados aqui na largura. Suponha que cada bichinho desse é um quadrado, cada quadradinho desse tem 32 centímetros de lado. Então nesse lado aqui cabem 8 quadrados de 32. E desse lado aqui cabem 3 quadrados de 32 centímetros de lado. Nesse caso, o total de quadrados que vou ter aqui vai ser 8 vezes 3, que dá 24. Agora um outro problema. Um professor tem 3 turmas de 21, 35 e 28 alunos. Para finalizar o projeto, ele precisa dividir os alunos de cada turma em grupos, considerando que todos os grupos, independente da turma, devem ter o mesmo número de alunos. Qual é o maior número de alunos que cada turma pode ter? Então eu quero que todos os grupos, independente da turma, tenham o mesmo número de alunos. E esse número de alunos tem que ser o maior possível. Então o que é que eu tenho que fazer? Está na cara. Quando eu falo em maior possível, eu estou procurando o maior número que divide eles três ao mesmo tempo. A gente vai encontrar aqui o máximo divisor comum da mesma forma. Vamos utilizar o método de divisores. Os divisores de 21 é 1, 3, 7 e 21. Os divisores de 35 é 1, 5, 7 e 35. E os divisores de 28 é 1, 2, 4, 7, 14 e 28. Nesse caso, você observa entre esses divisores quem é o maior. Está na cara que o maior é o 7, que está nos três ao mesmo tempo. O máximo divisor comum é 7. Então, isso significa que o maior número de alunos por grupo que eu vou ter é 7. Então, são 7 alunos cada grupo. Agora vamos ver o mínimo múltiplo comum. A gente estava estudando antes máximo divisor comum, maior divisor comum. Agora vamos estudar o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum.
O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais é o menor número, diferente de zero, que é múltiplo desses números. Então, vamos encontrar o mínimo múltiplo comum também utilizando dois métodos. Existem vários, só que nós vamos usar apenas dois métodos. Então, vamos encontrar o mínimo múltiplo comum de 15 e 20. Usando o método de múltiplos, que a gente já conhece, os múltiplos de 15. A gente começa sempre com 0, 0, 15, 15 mais 15, 30, e assim vai, somando 15. De 15 em 15, isso é infinito, por isso que a gente coloca reticência. Os múltiplos de 20 é 0, 20, 40, e assim vai, isso é infinito também. Então, olhando esses dois aqui, você observa quem é o menor que está nos dois, fora o 0. Você observa que quando você olha aqui, você vê que o 60 é o menor que está nos dois. Então, ele é o mínimo múltiplo comum desses dois números. Agora, vamos ver o método de divisão simultânea, que é mais usado. O mínimo múltiplo comum de 15 e 20. Primeiro a gente coloca o 15 e o 20. E vamos dividir esses dois números, se possível, os dois de uma vez, se não for um de cada vez, por números primos. Isso significa que eu vou colocar desse lado direito todos os números primos que dividem esses números aqui. Então vamos começar por quem? Olhando aqui, primeiro observe se tem número par. Quando tem número par, eu divido por 2. Mas como o 15 e o 20 são números divisíveis por 5, eu vou começar dividindo por 5. Mas se você começar por 2, dá no mesmo. Então, dividindo por 5, eu vou ter 15 dividido para 5 dá 3. 20 dividido para 5 dá 4. Agora, observando o 3 e o 4, eu vou dividir por um número primo que divide o 3 ou o 4. O número 2 não divide 3, mas divide 4. Então, como o 2 não divide 3, observe que se eu quisesse colocar um 3 aqui também dava certo. Mas como o 2 não divide 3, vou repetir esse 3 e vou dividir o 4 para 2. 4 dividido para 2, 2. Então eu tenho repetir o 3, 4 dividido para 2, 2. Agora, observando quem é o número que divide esses números aqui. O 2 e o 3. Vou começar a colocar 2. Aí o 3 não é divisível por 2. Repete. 2 dividido para 2, 1. Agora, finalmente, vou dividir esse 3 para 3. E a divisão dá 1. No final, encontrar o MMC é só multiplicar esses números. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 3, 60. Agora vamos continuar o nosso exercício. Agora um probleminha. José está gripado e com o nariz congestionado. De 6 em 6 horas ele toma um comprimido e de 8 em 8 horas faz inalação. Se à meia-noite ele tomou o comprimido e fez inalação, ou seja, fez os dois ao mesmo tempo, então em qual horário ele voltará a fazer os dois procedimentos ao mesmo tempo? Então, de 6 em 6 horas, toma comprimido. De 8 em 8 horas, faz inalação. Então, ele começou à meia-noite a fazer os dois juntos. Tomou o comprimido, fez inalação. Só que daqui a 6 horas, ele toma o comprimido de novo. Do momento que tomou os dois a 8 horas, ele faz inalação. Uma diferença de 2 horas, né? Então, vai ter um momento em que ele vai voltar a tomar os dois juntos ao mesmo tempo. Que momento é esse? É o horário em que a gente vai encontrar o mínimo múltiplo comum deles dois. De quem? De 6 e de 8. Que é de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. A gente faz de novo. 8 e 6. Como são pares, eu divido por 2. Lembre-se que desse lado aqui vai ser só número primo. 8 dividido para 2 dá 4. 6 para 2 dá 3. Mais uma vez eu tenho um número par. Vou dividir por 2. 4 para 2 dá 2. Repete o 3. Mais uma vez, tem o número par dividido por 2. 2 para 2 dá 1. Repete o 3 e agora o 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Significa que daqui a 24 horas ele vai tomar novamente os dois remédios ao mesmo tempo. Ele voltará a fazer os dois procedimentos à meia-noite do outro dia, pois o procedimento se repete de 20 em 4 em 24 horas. Pães de hambúrgueres são vendidos em embalagens de 4 unidades. Já os hambúrgueres em embalagens de 12 unidades. Se eu não quero que falte pães e nem hambúrgueres, qual é a quantidade mínima de embalagens que comprarei? Então veja,
os pães são vendidos em embalagens de 4 em 4. Eu não quero que sobre pão e nem quero que sobre hambúrguer. Só que as embalagens que eu compro são de 4 em 4 unidades. Cada embalagem tem 4 unidades. E os hambúrgueres, cada embalagem tem 12 unidades. Eu quero comprar uma quantidade em que eu saiba que quando terminar um, termina o outro também. Então o que é que eu tenho que fazer? Se é de 4 em 4, o outro é de 12 em 12, eu vou encontrar o MMC de 4 em 12. Respondendo, 4 e 12, mais uma vez, aqui é par, dividido por 2. 4 dividido para 2 dá 2, 6, 12 dividido para 2 dá 6, mais uma vez é par, dividido por 2. 2 para 2 dá 1, 6 para 2 dá 3. Aqui eu vou dividir por 3, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. O que significa esses 12? É que eu vou ter que comprar de 12 em 12 unidades. Mas observe que os hambúrgueres, as embalagens já vêm em 12 unidades. Então, o que acontece? Pães de hambúrgueres serão 3 embalagens de 4 unidades, que equivale a 12, que é o nosso MMC. Ou seja, pães de hambúrgueres que vêm em 4 unidades cada saquinho, eu tenho que comprar 3 embalagens. As 3 embalagens, cada uma com 4 unidades, eu vou ter 12 unidades de pães. Já os hambúrgueres, uma embalagem já vem 12 unidades, então eu só preciso de uma embalagem de 12 unidades, que é 1 vezes 12, 12. Eu consigo resolver meu problema sendo 3 embalagens de pães, de hambúrgueres, e uma embalagem de 12 unidades. Se eu quiser dobrar a quantidade, basta eu comprar, nesse caso, 6 embalagens de pães de hambúrgueres e 2 embalagens de hambúrgueres e assim por diante. Então eu vou dobrando a quantidade ou triplicando a quantidade dos dois, que dá certo. Então está chegando ao fim mais uma aula para o 7º ano. Espero que vocês tenham entendido e que façam bons estudos.